Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, trazendo para vocês aqui dentro do nosso módulo de operações com números racionais, a queridinha, a operação mais desejada, aquela operação que às vezes tira o sono da galera. Qual que é? Divisão. E divisão que envolve o quê? Divisão com vírgula, que é o que eu escuto vocês falando, né? Bruno não suporta essas questões de divisão com vírgula. Então tá. Vamos dar uma olhadinha aqui nas divisões com vírgula, que são as divisões com números decimais. Para calcular o quociente de dois números decimais, primeiro nós igualamos o número de casas decimais dos dois números e depois nós efetuamos a divisão como se fossem números naturais. Então vamos pegar aqui alguns exemplos. Olha, primeiro deles, 8,432, eu tenho que pegar e dividir por 1,7. Então, num primeiro momento, conforme o que a gente tem aqui de orientação, olha, eu tenho que igualar o número de casas decimais dos dois números. Então, se eu tenho que igualar o número de casas decimais, como aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1, eu vou começar acrescentando 2 zeros, tá? Na divisão, então, de números decimais, a gente começa igualando essas casas, que é como se eu estivesse aqui multiplicando por 1000, tá, gente? Aqui, olha, acrescentar esses 2 zeros seria a mesma coisa que dizer que eu multipliquei aqui por 1000 e que aí eu acabei multiplicando esse número aqui também por 1000, certo? Andei 3 casas com a vírgula para a direita e aí eu faria o mesmo ali no 1,7. Então vejam, olha só. Agora, aí o que está anotado aqui? Você iguala as casas, depois efetua a divisão como se fossem números naturais. Então, na realidade, é como se agora você fosse dividir o 8.432 pelo 1.700, porque aí eu resolvo como se fossem números naturais, ou seja, aquela vírgula, a partir do momento que eu igualei, fiquem atentos, a partir do momento que eu igualei as casas, a vírgula já não faz mais diferença. Então é como se agora eu fosse dividir 8.432 pelo 1.700. E aí entendam, o seu problema deixa de ser o número com vírgula, concorda? A vírgula leva a fama. Mas aqui agora você está com uma divisão normal. Bruno, então estou vendo que o problema não era com a vírgula, não. O problema é com a tal da divisão, né? Então, meu amigo, faça o que você está fazendo aqui. Bora fritar nossos neurônios, não adianta fugir, não. 8.432. Se você for dividir aí pelo 1.700, você vai ter que encontrar 4. Por quê? Se você joga aqui, por exemplo, o 84 está próximo do 85. 85 por 17 daria 5. Só que como já é o 84, que é um número menor, então o 5 não vai dar. Então vai ter que ser o 4, e aí a gente começa, olha. 4, eu vou fazer aqui passo a passo, tá? 4 vezes 0 vai ter que dar 0. 4 vezes 0 vai ter que dar 0. 4 vezes 7 vai ter que dar 28, e aí vão 2. 4 vezes 1 vai ter que dar 4. 4 com 2 vai ter que dar 6. Bruno, eu não monto desse jeito não tem problema não, tá? Dependendo aí, você consegue fazer isso direto. Se você for de uma geração como a minha, eu também tenho hora que eu faço direto, mas a minha geração já foi da galera que aprendeu colocando assim, eu monto aqui a subtração. Tem alguns alunos, pode ser o seu caso, que às vezes eu menciono isso, pô, não sabia que podia colocar assim, porque quando você não coloca assim, você já está fazendo um raciocínio todo direto, certo? De alguns anos para cá, né, de um tempo para cá, aprendeu-se que também pode deixar indicado. Então o importante é que, ao se colocar o 4, e multiplicar o 4 pelo 1.700, você percebesse que o resto aqui teria que ser quanto? Olha, teria que ser 2, 2 menos 0 vai dar 2, 3 menos 0 vai dar 3, o 4 menos 8 não dá, então eu acabaria fazendo aqui, olha, 14, 14 menos 8 vai ter que dar 6, aqui no lugar do 8 ficou o 7, 7 menos 6, sobrou 1. Aí a minha pergunta para você é a seguinte, é coerente ou é possível realmente que eu tenha colocado aqui, eu tenha encontrado aqui o 1632? Sim. Por quê, gente? Se eu estou dividindo por 1700, eu preciso que vocês se lembrem que eu não posso de forma alguma encontrar um resto que supere 1700. Então, como que numa divisão você vai saber que você colocou um resultado errado no quociente? Quando você perceber que o resto aqui é maior do que 1700, se sobrar mais do que 1700, está errado. Não pode sobrar mais do que 1700. Ou você vai ter colocado um algarismo aqui errado quando você perceber que você está tentando fazer o 8.432 menos esse número e não está dando.
Porque aí se você tiver colocado um número aqui maior do que o que estava aqui, é sinal de que você jogou o valor errado, ok? Então aqui, vamos lá, cheguei ao 1632. O que eu preciso que vocês fiquem atentos? Eu tenho mais algum algarismo para baixar? Sim ou não? Não, não tenho mais nenhum algarismo para baixar. Então, como eu não tenho mais nenhum algarismo para baixar, fica ligado. Como você não tem mais nenhum algarismo para baixar, porque você já começou dividindo direto 8.432 pelo 1.700, certo? Então, como você não tem mais nenhum algarismo para baixar, pela primeira vez você vai acrescentar um zero. E a primeira vez que você acrescentar um zero, você vai colocar a vírgula no quociente. Então lá vamos nós. Como eu não tenho mais o que baixar, vou colocar aqui, olha, acrescentei um zero. E o primeiro zero que eu acrescentar, eu levo lá para o quociente a vírgula. E aí eu passo a ter 16.320 para dividir pelo 1.700. Vamos jogar um 9 aqui, só para vocês verem o que ia acontecer. Se eu jogasse o 9, olha para cá. 9 vezes 0 ia dar 0. 9 vezes 0 ia dar 0. 9 vezes 7 ia dar 63, e aí vão 6. 9 vezes 1 ia dar 9. 9 com 6 ia ter que dar 15. Então eu joguei ali o 9, e aí quando eu faço a diferença, o que eu vou ter que ficar atento? Essa minha diferença não pode extrapolar 1.700, porque olha, vai ser possível eu efetuar essa subtração com o quociente que eu coloquei aqui, não tem problema. Só que ao mesmo tempo não pode sobrar um número que seja maior do que o 1.700. E aí, vamos lá, 0 menos 0 vai ter que dar 0. 2 menos 0 vai ter que dar 2. 3 menos 3 vai ter que dar 0. 6 menos 5 vai ter que dar 1. Sobrou 1.020. É possível sobrar 1.020? Sim. Se eu estou dividindo por 1.700, como 1.020 é um número menor do que o 1.700, então é sinal de que eu encaixei o número certinho. Se você não colocar o quociente correto, uma daquelas duas situações que eu falei vai acontecer. Ou você vai perceber que sobra mais do que 1.700, ou você vai perceber que não dá para subtrair. Então vai chegar num ponto que necessariamente você vai conseguir fechar e que vai ter um número aí menor do que o resto. Bom, mas aí eu preciso continuar dividindo. Suponhamos que fosse uma questão lá em que você tem mais de uma alternativa que tem o 4,9 alguma coisa. Então, se eu preciso continuar dividindo, agora o que eu faço? Para cada resto que eu encontrar, eu acrescento um zero. Então tá ali. Vou pegar agora o 10.200 e vou seguir. Professor, quando eu coloco zero, não tem que colocar vírgula no quociente? Só da primeira, né? Porque você vai ficar enfiando vírgula, que não existe. Vírgula é uma só que eu vou colocar. Então, ó, acrescentei um zero e agora eu vou pelo mesmo caminho. Pego o 10.200 e vai tentar dividir ali pelo 1.700. O 10.200, se você for dividir pelo 1.700, vai testando. Vou jogar aqui o 6, que se não me engano vai ser ele mesmo. Tem ali aquele 7, 6 vezes 7, vamos ver, ó. É isso mesmo. 6 vezes 0 vai ter que dar 0. 6 vezes 0 vai ter que dar 0. 6 vezes 7 vai ter que dar 42, e aí vão 4. 6 vezes 1 vai ter que dar 6. 6 com 4 vai ter que dar 10. E aí, isso aqui é o sonho, não é? Quando você chega no resto zero, sinal de que acabou o sofrimento. Brunão, 4 inteiros e 96 centésimos. Essa que tá aqui é que era a minha resposta. Exato. Perfeito. Só que aí eu tô falando que eu não te dou sossego, né? A conta tá feita, mas você quer dar uma conferida para ver se essa conta tá certa mesmo? Sim. O que você faz? Faz a operação contrária, ok? Como assim? Pega o 4,96 e vai multiplicar pelo 1,7. Vamos fazer aqui só para a gente treinar? Isso aqui é estudar matemática também, tá bom? Pô, mas é chatão demais, eu sei, chato demais. Mas é uma forma que você tem de conferir e é uma forma de estudar matemática. Vamos lá. Pega o 1,7 e vai multiplicar por esse resultado que você encontrou aqui. Bora ver se vai dar esse 8,432. É bom que com isso você relembra comigo aqui rapidinho, multiplicação de decimais. 7 vezes 6. 7 vezes 6 vai ter que dar 42 e aí vão 4. 7 vezes 9 deu 16. Desculpa, 7 vezes 9 dá 63. Estava somando, né? 7 vezes 9 dá 63. 63 com 4 tem que dar 67. E aí vão 6. 7 vezes 4 deu 28. 28, se eu for somar com 6, vai ter que dar 34. Agora eu vou pegar o 1 e vou multiplicar.
Minhas respostas então começam a aparecer ali abaixo do algarismo 7. 1 vezes 6 deu 6. 1 vezes 9 deu 9. 1 vezes 4 deu 4. O que eu vou fazer? Vou somar isso tudo aqui agora, ó. Tá lembrado aí como que a gente faz multiplicação de decimais? Multiplica como se a vírgula não existisse. É como se eu tivesse feito ali, por enquanto, 17 vezes 496. Então eu cheguei em 2, 7 com 6 dá 13, e aí vai 1. 1 com 4 dá 5, 5 com 9 dá 14, e aí vai 1. 1 com 3 dá 4, 4 com 4 tem que dar 8. Quantas casas que eu tenho que colocar? 3 casas, certo? 2 casas aqui, mais uma daqui. 3 casas na minha resposta. De trás para frente, 3 casas. 1, 2, 3. 8.432. É o que eu tinha antes? Sim. Então pronto. Sinal de que nossa resposta está correta. Tá bom? Então aqui está feita a letra A. Passemos à letra B. Dá uma olhadinha nessa que está aqui, ó. 3.267. Eu vou pegar e vou dividir por 1,08. Isso aqui é a situação real de prova, tá? Não que a questão tenha sido isso. Mas no meio de uma resolução lá, de uma questãozinha de matemática, o aluno se deparava com uma situação como essa. E aí? Como que ele faz para chegar na resposta correta? Então vem comigo e me ajude aí. Olha, tenho aqui então uma divisão envolvendo esse decimal. Qual que é o nosso combinado? Que a gente iguale as casas. Como aqui eu tenho 2 casas, eu tenho que acrescentar aqui 2 casas no 3.267. Pô, mas como que eu vou acrescentar 2 casas no 3.267? Só acrescentar 2 zeros. Na prática, gente, é como se a gente estivesse multiplicando em cima e embaixo por 100. Toda fração pode ser multiplicada por qualquer número, desde que seja diferente de 0 e 1. Então aqui é como se eu estivesse multiplicando por 100, porque aí eu passo a ter o 3.267 seguido de 2 zeros, e o 1,08 multiplicado por 100 é como se fosse chegar a 108. Então por isso que é a lógica de igualar as casas, ok? Então, na realidade, a minha divisão é essa, olha, 3.267, só que seguido de 2 zeros, tudo isso aí dividido por 108. Comecemos a brincadeira. 326 eu quero dividir por 108. Quanto que vai dar? Fala para mim aí que eu estou te ouvindo aqui. Fica ligado no que vai rolar. 326, se eu for dividir por 108, vai ter que dar 3. 3 vezes 8 vai dar 24, e aí vão 2. 3 vezes 0 vai dar 0, 0 com 2 vai ter que dar 2, e 3 vezes 1 vai ter que dar 3. 326, se eu for subtrair, se eu for fazer 326 menos 324, vai acabar sobrando quanto? Vai acabar sobrando 2. Eu preciso que você ligue o alerta, máxima atenção ao que vai acontecer agora. Olha para cá. Eu vou baixar o algarismo 7. E aí no que eu baixo o algarismo 7, eu passo a ter a divisão do 27 pelo 108. Você consegue dividir o 27 pelo 108? Não. Eu não consigo dividir o 27 pelo 108. Então aqui, Brunão, eu sempre fico na dúvida quando que eu coloco 0 no quociente e quando que eu tenho que acrescentar 0. Então agora aqui a gente tem lá uma situação em que eu vou te mostrar que a gente vai colocar 0 no quociente. O que eu preciso que você se lembre? Quando que você coloca 0 no quociente? Quando você baixa o algarismo que está na sequência da sua conta e você não consegue dividir, que é exatamente o que rolou aqui. Quando eu coloquei o 3, sobrou o resto 2, eu vim e baixei o 7. Passo a ter que dividir 27 por 108. Só que o 27 não é um número que dê para eu dividir por 108. Então, antes de eu me empolgar e já baixar o outro 0, você tem que se lembrar o seguinte: tentou dividir, não deu, você vai colocar 0 no quociente. Ah, é para colocar 0 e vírgula? Não confunda as coisas. Você tem que se lembrar o seguinte: você só vai colocar vírgula, enfia na sua cabeça o seguinte, você só coloca vírgula no quociente depois que você baixou todos os algarismos. Enquanto você tiver algarismo para baixar, não tem vírgula no quociente. Então não vamos confundir as coisas. Baixei o 7, fiquei com o 27. O 27 eu consigo dividir por 108? Não, mas eu tenho que colocar um resultado no quociente. Então quanto que dá? Dá 0. 27 por 108 não dá. Então você coloca aqui o 0. Ah, mas e agora? Agora segue a vida. Você está cheio de algarismos ali ainda para baixar. Vem aqui e baixa esse 0. 270 eu quero dividir por 108.
270, quando eu vou... 270 dá para dividir por 108? Dá, porque aí o 270 supera o 108. Então eu vou colocar ali um quociente. 270 por 108 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 2. 2 vezes 108 vai ter que dar 216. E o 270, se você for tirar 216, vai acabar sobrando quanto? Vai acabar sobrando 4, 5, 54. Então, ó, 270 por 108 deu 2. 2 vezes 108 deu 216. 270 menos 216 sobrou 54. O que eu faço? Baixo o algarismo zero. O 540 é um número que dê para você dividir por 108? Sim. 540, se você for dividir por 108, vai ter que dar 5. 5 vezes 108 tem que dar 540. E aí 540 menos 540, o meu resto é zero. Professor, mas aí esse número não teve vírgula. Isso, por que não teve vírgula? Porque quando eu baixei, ó, na hora que eu terminei de baixar o último algarismo, eu cheguei aqui no resto zero. Então, fechou. 3.025, pronto, acabou. Se você quiser conferir, e aí é por isso que eu falo, ah, professor, eu cheguei num resultado diferente. Você tem como saber se você está acertando ou não. Você pode, depois que você encontrou esse resultado, ah, eu cheguei aqui no 3.025. Ou, suponhamos, que é muito comum, professor, eu tinha dado a minha resposta como 325, você acredita? Acredito. É muito comum a galera se esquecer do zero ali no quociente. Só que ainda assim, se você tiver a manha do que eu estou te falando, você colocou o 325, você tinha como saber se você errou essa conta ou não. Por quê? Porque você poderia ter feito o caminho contrário. Ah, mas eu vou perder tempo. Isso, perdeu tempo na prova, perdeu a questão. Né? Se você para ali para dar uma conferida, o que é um perder tempo, às vezes, é o perder tempo que pode te mostrar que, peraí, eu estou voltando aqui, mas não fechou. Então tem coisa errada, deixa eu tentar resgatar essa questão aqui, ok? Então vamos de novo, para vocês não perderem aqui a lógica do que aconteceu. No momento que tinha sobrado 2 e eu baixei o 7, eu tentei dividir o 27 pelo 108. Não deu. Não deu, eu vou e coloco um zero no quociente. Aí eu venho e baixo o algarismo zero. 270, eu consigo dividir pelo 108? Sim, o 270 eu consigo dividir pelo 108. Deu quanto? Deu 2. Porque se não desse... Ah, mas como que eu vou saber que eu tinha que colocar um outro zero ali depois daquele que eu já tinha colocado? Você só colocaria o outro zero, você só teria, por exemplo, 300 se você tivesse acrescentado o zero, tentado dividir de novo e não tivesse conseguido. Mas não foi o nosso caso. Na verdade, se você tivesse baixado o zero, né? Então, olha, eu tinha o 27. 27 por 108 não deu. Coloquei o zero. Aí eu vim e baixei o zero. Surgiu o 270. Só que o 270 é um número que já dá para dividir pelo 108. Então, por isso que eu não coloquei ali outro zero. Tá bom? Gabarito correto para essa que está aqui, então. 3.025. Fechado? Vamos ao último exemplo que eu vou trazer para vocês nesse bloco. A gente ainda vai ter um outro bloco na sequência que eu vou mostrar para vocês divisões com decimais, tá? Mas vamos fazer esse daqui para a gente poder fechar. 450,45 dividido por 0,09. Olha para cá. 450,45 dividido por 0,09. Ok? Primeiro, divisão de decimais. Qual que é o nosso combinado? Que eu comece igualando as casas. Ah, mas aqui o número de casas já é igual. Pô, então começamos bem a parada, né? Se o número de casas decimais já é o mesmo, você pode simplesmente chegar e arrancar a vírgula. Eu vou ficar aqui com 45.045 para dividir por 9. Tá aqui, olha. Essa é a divisão que eu vou ter que fazer. Certo? Se o número de casas já é o mesmo, só chegar, arrancar aquela vírgula e dividir aqui o 45.045 por 9. Vamos lá, começa a dividir para mim. Quem que eu vou começar dividindo aqui? Vejam, 45 eu vou ter que dividir por 9. 45, se eu for dividir por 9, vai ter que dar 5. 5 vezes 9 vai ter que dar 45. 45 para 45 acaba sobrando 0. O que você vai fazer agora?
Você vai baixar esse zero. Só que coloca na sua cabeça o seguinte, para cada algarismo que você baixa, você tem que gerar para mim um resultado no quociente. Então tá lá, baixei o zero. Tá bom. Zero, que foi o número que surgiu ali, dá para dividir por 9? Vai ter que dar o quê? Vai ter que dar o zero. O zero divide por 9? Não, porque o zero vai ser menor. Então a gente vai colocar o quê? O zero aqui no quociente. Caraca, esse zero no quociente é para ferrar minha vida mesmo, não é, Bruno? Isso. Não é para ferrar a vida, não. Mas a gente tem que entender a lógica aqui. De novo, cada algarismo que você baixa tem que gerar um resultado no quociente. Chegou ali, sobrou zero. Perfeito. Aí você vem e baixa o zero, não é? Colocou o zero ali. Zero você vai dividir por 9? Vai ter que dar o zero. Então, beleza. Coloquei o zero. 0 vezes 9 ia dar quanto, gente? 0 vezes 9 ia dar 0. E aí 0 para 0 ia sobrar 0. O que você faz? Vem e baixa o 4. Aí eu te pergunto, o 4 que você baixou, você consegue dividir por 9? Não, Bruno, como o 4 é menor do que o 9, não vai dar. Perfeito. Se o 4 que você baixou, você não consegue dividir por 9, o que você faz? Vem e coloca um 0 aqui no quociente. Tentou dividir e não deu, vai colocar 0 no quociente, perfeito? E agora? Agora eu venho e baixo o 5 de novo. 45, se eu for dividir por 9, 45 dividido por 9 tem que dar 5. 5 vezes 9 vai ter que dar 45, e aí 45 menos 45 acaba dando 0. Resposta para essa divisão está aqui, olha, 5.005. Perfeito? Brunão, eu encontrei 5,05. Eu encontrei 50,5. Eu encontrei 50,05. Qualquer resposta que você tenha encontrado aqui que tenha tido vírgula, teve uma falha sua aí. Que é qual? Você não coloca vírgula enquanto você tiver algarismo para baixar. Então, quando você chegou ali, por exemplo, tinha colocado 50, alguma coisa, e aí eu coloquei o 50 e coloquei a vírgula. Você não pode colocar vírgula enquanto você tiver algarismos ali para baixar, que foi o que aconteceu aqui, olha. Em todos os momentos, para eu chegar naquele 5.005, eu estava só baixando algarismos. Não chegou naquela situação, lembre-se, a gente só acrescenta vírgula quando eu fiz toda a minha conta, baixei tudo, chegou no final, sobrou 2. Eu quero continuar dividindo. Então eu fiz a conta, baixei tudo e vi que o resto foi 2. Mas aí eu quero continuar dividindo? Então tá. Lá depois daquele último resto 2, se você quiser continuar dividindo, aí você acrescenta um 0 e pela primeira vez você vai colocar vírgula. Enquanto você tiver algarismo para baixar, não tem vírgula para colocar, que foi o que aconteceu aqui. O processo foi esse. 45 por 9 deu 5. 5 vezes 9, 45, sobrou 0. Vim, baixei o 0, tá vendo? Eu tenho coisa para baixar, baixei o 0. 0 por 9 dá? Não dá. Coloca 0 no quociente. Esquece vírgula, porque você ainda tem um monte de algarismo ali para baixar. Baixei o 4. O 4 dá para dividir por 9? Não dá. Esquece vírgula. Não deu? Coloca 0 no quociente. Baixa o 5. 45 por 9 deu quanto? Deu 5. 5 vezes 9, 45 para 45, 0. Morreu a nota, sem eu ter que seguir. Tá bom? E outra, Brunão, eu cheguei em 50,05, em 5,05. Se você tiver ligado na história de fazer o caminho inverso, você ia perceber que tinha erro, tá bom? Se você faz como eu fiz aqui, bora lá. Cheguei aqui aos 5.005, ok? 5.005, vou conferir. Vou multiplicar ele pelo 0,09. Eu vou pegar esse 5.005 e vou multiplicar pelo 0,09. Tem que dar isso. Se não der, é porque eu fiz alguma conta errada. Então fica ligado. 9 vezes 5 ia dar 45, aí vão 4. 9 vezes 0 ia dar 0. 0 com 4 ia dar 4. 9 vezes 0 ia dar 0. 9 vezes 5 ia ter que dar 45. Quantas casas que eu ia ter que colocar aqui nessa resposta? Eu ia ter que colocar aqui 2 casas. Uma casa, 2 casas. Olha onde eu voltei. Lá no 450,45. Perfeito? Então, se aqui a gente conseguiu voltar ao que eu tinha antes, é sinal de que a minha conta está perfeita, está correta. E olha, se você tiver às vezes, né, porque é isso, assim, não adianta achar, isso aqui não vai ser questão de prova. Beleza, concordo.
Dificilmente você vai pegar o seu caderno de prova e vai estar lá assim, efetue. Isso aqui era um tempo lá atrás, né? A nossa mãe e tal, a matemática antigamente era assim, né? Hoje em dia não é. Hoje em dia a gente sabe que boa parte das questões vão ser contextualizadas. Mas no meio daquele problema, você vai ter que se deparar com uma conta como essa que está aqui. E aí, gente, é onde às vezes as coisas vão travar mesmo. Então, a análise, né, por exemplo, essa hipótese de vocês conferirem aqui o resultado, isso aqui é forma de vocês estarem constantemente atentos para ver se vocês cometeram ali algum vacilo ou não. Se você confere essa conta e viu que não fechou, volta, porque aí às vezes é um zero que era para ter colocado e que não colocou, um zero que pôs e que não era para ter colocado, uma vírgula que apareceu e que não era para ter surgido, tá bom? E isso é treino mesmo, porque conforme a gente está chamando a atenção, às vezes é nesse básico aqui que vocês vacilam em outros pontos do curso e que a gente não pode deixar passar, até porque isso aqui é conteúdo previsto aí para vocês, tá bom? Show de bola! Agora sim, meu muito obrigado. Um forte abraço para vocês, tudo de bom. E na sequência eu trago um outro bloco com divisões de números decimais para eu dar uma turbinada nessa parte que eu sei que a galera às vezes pira, não é? Se você está tranquilo, ótimo. Agora se está com dúvida, vai vir mais um bloco aí para a gente treinar um pouquinho. Valeu!